A maioria dos homens jamais vai perceber quando uma mulher está de fato entregue. E é exatamente por isso que tantos continuam sendo usados, descartados e esquecidos como folhas secas ao vento. Mas existe um código oculto, um padrão silencioso, quase invisível, que só se revela quando ela está emocionalmente cativa. 5 comportamentos raros, 5 entregas que ela não consegue controlar e que só acontecem quando o coração dela já não pertence mais a ela, mas a você. Se você aprender a enxergar, ou melhor, a provocar, esses sinais, você deixará de ser apenas mais um no passado de alguém e se tornará a presença que ela jamais conseguirá apagar. Escute com atenção. Quando uma mulher ama de verdade, ela começa a se alinhar silenciosamente ao mundo daquele homem, mas não por submissão, e sim por um impulso primitivo de pertencer àquilo que a fascina. Ela começa a respirar seus gostos, a vestir sua linguagem, a traduzir suas opiniões no idioma do coração. É como se o universo dela passasse a girar em torno de um novo eixo. Você. Schopenhauer dizia que o amor nada mais é do que o instinto disfarçado de poesia. Mas quando esse instinto é ativado por um homem que ela não quer perder, ela entra num processo de transformação emocional silenciosa e quase irreversível. Ela abandona resistências, relaxa suas defesas e se molda não por obrigação, mas por anseio emocional. O mais curioso é que esse movimento interno raramente é consciente. Ela apenas sente que precisa se ajustar, como se sua sobrevivência afetiva dependesse disso. Agora veja, aquela mulher que há poucas semanas zombava das suas ideias, passa a ouvir com atenção. A que dizia odiar suas músicas favoritas, começa a cantarolar uma delas sem perceber. Ela não quer mais brilhar sozinha. Ela quer brilhar com você. Não estamos mais falando de atração. Estamos diante da mais estratégica das rendições, a submissão emocional voluntária. E aqui mora o maior erro de muitos homens. Ao perceber esse movimento, eles tentam agradar ainda mais, quando na verdade, deveriam fortalecer sua liderança emocional. Schopenhauer nos lembra, quanto mais profundo for o seu domínio interior, mais irresistível será a sua influência sobre o mundo externo. O homem que lidera emocionalmente não é aquele que grita, mas o que permanece firme em silêncio, enquanto o mundo ao redor tenta mudá-lo. E é exatamente essa firmeza que cria o campo magnético, que faz com que ela sinta, no mais íntimo do seu ser, que precisa se moldar ou será deixada para trás. Isso não é autoritarismo, isso é clareza, direção, propósito. Mulheres não se entregam ao mais bonito, mas ao mais inevitável. E o homem inevitável é aquele que mantém seus princípios mesmo diante da beleza, da carência ou da provocação. Robert Greene escreveu: quem dita o ritmo emocional, comanda o jogo. Mas Schopenhauer iria além. Quem domina a si mesmo, torna-se o mestre do desejo alheio. É por isso que quanto mais inabalável você for, mais ela se ajusta, mais ela te acompanha, mais ela se reinventa para caber no espaço que você criou. E não porque você pediu, mas porque emocionalmente ela não tem outra escolha. E quando isso acontece, algo visceral começa a emergir. A entrega não é mais racional. Ela se torna corporal, energética, instintiva. Ela não entrega apenas palavras. Ela oferece a pele. Ela se despe não só da roupa, mas da máscara. O desejo dela se torna puro, vulnerável, absoluto. Algo que nenhuma mulher oferece a um homem qualquer. Mas antes de continuarmos, se você realmente deseja dominar a mente feminina com maestria filosófica, se quer criar uma presença que provoque desejo silencioso, se deseja compreender como despertar fascínio, apego e respeito duradouro, então escute com atenção. Existe um conhecimento que não posso compartilhar por completo aqui, mas ele está à sua disposição. O livro digital, A Psicologia da Sedução, foi escrito para homens que se recusam a ser esquecidos. Lá estão reunidas as estratégias mais poderosas, jamais reveladas em vídeo. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece a dominar esse poder sutil que transforma o olhar de uma mulher. Agora ouça, há uma entrega que nenhuma mulher consegue fingir. Uma rendição que não nasce do desejo físico, mas de algo muito mais profundo. Quando ela ama de verdade, o sexo deixa de ser um jogo. Não é mais técnica, nem performance, é ritual. Ela não se preocupa mais com aparência ou controle. Ela apenas sente, e quer ser sentida por inteiro.
Nesse momento, o corpo fala por ela. O toque dela não busca prazer momentâneo, busca pertencimento. E o que poucos entendem é que isso não é só emocional, é biológico, é neuroquímico. Enquanto o homem busca prazer pelo instinto, a mulher, quando ama, liberta uma dança hormonal devastadora. Dopamina, oxitocina, vasopressina. São essas substâncias que criam laços invisíveis, mas inquebráveis. Helen Fisher, neurocientista, confirma: a oxitocina liberada durante o sexo amoroso ancora o parceiro na mente da mulher, criando sensações de segurança, prazer e exclusividade emocional. Mas Schopenhauer enxergaria isso sob outra luz, não como romantismo, mas como a expressão crua do instinto de posse travestido de afeto. Para ele, o amor é a ilusão necessária à perpetuação do desejo, mas ainda assim, uma força brutalmente real. É por isso que o homem verdadeiramente poderoso não busca o sexo como fim, mas como meio de enraizar sua presença dentro dela, não apenas no corpo, mas na psique. Porque o homem comum busca prazer, mas o homem raro, o estrategista, constrói âncoras emocionais. E para isso não basta beleza nem técnica, é preciso presença real, presença que domina o ambiente sem dizer uma palavra, que lidera sem impor, que toca com intenção e olha com destino. Quando esse homem se faz presente, ela cede, mas não cede apenas o corpo, ela entrega o que esconde até de si mesma, suas vulnerabilidades. A mulher apaixonada se torna mais aberta, mais intensa, mais transparente. Ela deixa os filtros caírem, começa a revelar desejos ocultos, fantasias, segredos que jamais seriam ditos a um homem qualquer. E por quê? Porque agora, ela não apenas está com você, ela pertence a você, emocionalmente, instintivamente, silenciosamente. Mas essa entrega total não vem sem preço. Quando uma mulher se despe assim, nasce nela um novo medo. O medo de te perder. É aí que começa o verdadeiro jogo, porque quanto maior for o amor, mais sombria se torna a ideia da perda. É nesse instante que o ciúme feminino seletivo desperta. Mas não se engane. Não é aquele ciúme possessivo infantil que grita e esperneia. Esse é um ciúme sutil, quase nobre. É o medo refinado de quem percebe que você se tornou escasso demais para ser trocado. Ela não sente ciúmes do que você faz, mas do que você poderia provocar em outra mulher, do sorriso que outra pode ver, da energia que outra pode absorver. Esse tipo de ciúme é revelador, é instintivo, é estratégico. É como se o corpo dela dissesse: esse homem é meu porto, se ele partir, eu naufrago. Esse é o ponto onde o jogo muda. É aqui que ela começa a disputar, não com você, mas com o universo ao seu redor. Ela começa a se embelezar mais, a se fazer mais presente, a competir até com a própria versão dela, por medo de que você prefira uma outra. Porque para ela, agora você não é mais um homem. Você é um universo ao qual ela precisa pertencer para continuar se sentindo viva. Quando uma mulher começa a observar quem te envia mensagens, quem comenta suas fotos, quem elogia sua presença, é porque algo dentro dela despertou. Ela começa a vigiar não por desconfiança, mas porque finalmente compreendeu. Você é um prêmio. Você é escasso, e acima de tudo, você pode ser levado. Essa inquietação silenciosa revela que você ultrapassou a fronteira da previsibilidade. Você se tornou o tipo de homem que não pode mais ser tomado como garantido. E no momento em que ela percebe isso, nasce o mais antigo dos instintos femininos, o impulso de competição seletiva. Schopenhauer observava com precisão: o amor é a ilusão que a natureza cria para garantir a posse. E quando a posse é ameaçada, nasce a disputa. A psicologia evolucionista chama isso de mate guarding, um mecanismo ancestral que leva a mulher a proteger seu parceiro de possíveis rivais. David Buss, renomado estudioso do comportamento humano, explica que esse instinto não é racional. É puro impulso. É o grito silencioso de quem diz: esse homem é meu, e eu o manterei aqui. Mas há um detalhe crucial. Esse ciúme só aparece quando você se torna valioso demais para ser substituído. Ela só entra nesse modo de proteção emocional quando sente que está diante de um homem raro. E é aqui que o jogo se divide entre os homens comuns e os mestres da influência emocional. O homem comum, ao notar ciúmes, tenta justificar, explica, se desculpa, diminui sua presença para acalmá-la.
Mas o homem que entende o poder sutil da liderança emocional não se desculpa por ser desejado. Ele não provoca ciúmes infantis. Ele desperta a escassez seletiva, dá atenção de forma intencional, preserva seu tempo como se fosse sagrado, e faz isso com naturalidade, como quem diz sem palavras: eu sou o prêmio. Nesse cenário, a mulher entra em alerta. Ela entende, mesmo sem admitir, que se não se mover, será ultrapassada por outra. Se não se destacar, será esquecida. É aí que ela começa a competir, silenciosamente, pela sua presença. Ela se enfeita não por vaidade, mas por necessidade emocional. Ela te observa mais, te procura mais, quer saber de tudo, de todos. Cada gesto dela passa a ser uma tentativa de manter você perto, porque agora você não é apenas uma companhia, você é a prioridade afetiva dela. E o mais fascinante, quanto mais confiante e segura ela parecia no início, mais vulnerável e ansiosa ela se mostra agora. Porque a mulher que ama de verdade passa a medir cada segundo do seu silêncio, cada palavra que você não disse, cada olhar que você desviou. Ela começa a jogar um xadrez emocional, mas ao contrário do xadrez convencional, nesse jogo ela não quer te vencer. Ela quer te manter por perto. E quando percebe que está perdendo as peças, ela muda de tática. Ela sai do modo conquista e entra no modo investimento. Agora, não basta mais te agradar. Ela quer crescer com você. Você deixou de ser um desejo e passou a ser um projeto de futuro. Essa é a transformação mais estratégica e menos visível de todas. É quando o interesse passa a ser construção. Ela deixa de falar apenas de sentimentos e começa a agir como parceira de propósito. Ela te observa, mas não por ciúmes. Ela quer entender como te fortalecer. Passa a incentivar teus planos, a organizar tua rotina, a antecipar tuas quedas e oferecer alicerces quando ninguém mais está olhando. Schopenhauer talvez chamasse isso de egoísmo disfarçado, mas mesmo ele reconheceria: tudo o que toca o instinto da continuidade se reveste de uma aparência de amor eterno. E é nesse ponto que você entende. Ela já não compete por atenção. Ela constrói para te manter. Quando uma mulher começa a investir em você mesmo sem garantias, quando ela apoia os seus planos sem cobrar títulos, quando permanece ao seu lado em silêncio, sem exigências, sem contratos, sem segundas intenções, é porque ela viu em você algo que poucos homens oferecem: um caminho com direção. Essa atitude não nasce do conforto, nasce da admiração silenciosa. Ela enxerga não apenas quem você é agora, mas o que você está se tornando. E quando uma mulher percebe propósito real num homem, ativa-se nela um instinto antigo, ancestral, incrustado em sua natureza mais profunda, o de fazer parte da jornada do provedor. Schopenhauer não chamaria isso de romantismo, mas de um movimento biológico disfarçado de lealdade emocional. O feminino, dizia ele, realiza-se na direção do masculino, que aponta o caminho com clareza. Quando a mulher identifica essa força, ela se oferece, não apenas como amante, mas como aliada de missão. Ela começa a cuidar de detalhes que você nem percebe, sugere ideias, organiza sua imagem, protege sua saúde, filtra suas conexões. Ela se torna uma presença estratégica, não porque precisa, mas porque quer ser indispensável no império que você está construindo. E há uma razão oculta para tudo isso. Ela não te vê mais como uma aventura. Ela te reconhece como um investimento emocional de longo prazo. Enquanto a maioria dos homens busca mulheres que os validem no agora, os homens verdadeiramente lúcidos observam quem está disposta a crescer ao lado, mesmo sem garantias imediatas. Mas atenção, esse tipo de mulher só se entrega assim a um homem que demonstra movimento ascendente. Você não precisa ser milionário, mas precisa estar em marcha, ter clareza, foco, direção, assumir a liderança da sua própria existência, porque quando ela percebe que está ao lado de um homem em ascensão constante, ela se antecipa, ela se oferece, ela se doa. E aqui está o ponto crucial. A mulher que ama não quer apenas ser amada. Ela quer ser útil, quer somar, quer proteger aquilo que acredita que vale a pena. Mas muitos homens confusos erram nesse ponto. Confundem esse apoio com obrigação. Passam a exigir, a cobrar, a depender. E isso mata o encanto, porque o que sustenta essa entrega é o caráter voluntário do gesto. Ela faz porque sente.
Não porque foi forçada. Ela oferece porque admira, não porque você exige. O equilíbrio entre a sua autonomia firme e o espaço gentil que você oferece para a contribuição feminina é o que transforma essa fase em algo raro, uma aliança emocional estratégica e real. Você lidera, ela fortalece, você traça a rota, ela pavimenta o caminho. Mas ainda há um nível mais profundo, um comportamento que não pode ser explicado por palavras bonitas, nem exposto em redes sociais. É o ápice da entrega emocional, quando ela permanece, mesmo sem promessas, mesmo sem contratos, mesmo quando você cai, silencia, erra ou se afasta momentaneamente. Ela não cobra, mas continua. Ela não implora, mas permanece, silenciosa, leal, constante. É nesse estágio que você compreende. Ela já não está mais em disputa. Ela já te escolheu e está do seu lado, custe o que custar. Schopenhauer, cético quanto ao amor idealizado, ainda assim admitia: o que mais nos prende não é o desejo satisfeito, mas a consciência de que, mesmo na ausência, há alguém que permanece. E se você chegou até aqui é porque não quer mais ser um homem comum. Você quer compreender, influenciar e dominar com profundidade o campo da sedução consciente. Então agora, escute com atenção. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se no canal, não por vaidade, mas para que esta mensagem alcance mais homens que precisam despertar. Deixe seu like e comente abaixo 5 atitudes. Assim saberemos que você está entre os que enxergam o invisível. Este é o canal Mente Mística, e aqui transformamos instinto em clareza, emoção em sabedoria e desejo em poder. Eu te agradeço antecipadamente, porque se você está aqui até esse ponto é porque não é mais um. Você é o Mente Mística. Há um tipo de lealdade que não se anuncia. Ela não precisa de promessas, juras ou contratos. Ela é discreta, silenciosa, quase imperceptível para os olhos comuns. Mas para o homem que sabe observar, ela brilha como ouro sob a luz da verdade. A mulher que ama de verdade não precisa ser lembrada de onde deve estar. Ela simplesmente está. Ela permanece, mesmo quando você não pede, mesmo quando nada oferece em troca. Essa presença é o ápice da entrega emocional. Schopenhauer, tão cético quanto era lúcido, teria chamado isso de a mais perigosa das ilusões. Mas até ele reconhecia que o instinto que leva alguém a permanecer sem exigência, sem drama, sem palco, é mais forte que a razão. A mulher que permanece sem garantias não está mais apenas apaixonada. Ela pertence emocionalmente. Você passou a fazer parte da identidade dela. O seu sucesso toca o coração dela. Sua dor a silencia. Sua ausência desestrutura o eixo invisível da vida dela. Mas ela não implora. Ela não exige. Ela não faz escândalo. Ela apenas permanece. E isso é o que há de mais perigoso e de mais poderoso. Jonathan Haidt, psicólogo social, nos lembra que os vínculos mais profundos não se formam com palavras, mas com convivência, consistência e admiração silenciosa. Ela já não precisa mais disputar, medir ou testar. Ela já está do seu lado. Mas atenção, é neste ponto, quando ela entrega tudo, que muitos homens caem na armadilha da negligência. Passam a achar que essa lealdade é automática, garantida, imutável. E esquecem que essa mulher não apareceu por acaso. Ela foi conquistada por um padrão emocional de excelência, liderança, clareza, escassez, consistência. Mas quando o homem relaxa, quando abandona o foco, quando deixa de ser o eixo, ela não briga, ela desliga. E o rompimento que vem depois disso é o mais letal de todos, o silencioso. Ela não diz que vai embora. Ela apenas para de acreditar. E aí, meu caro, você descobre, tarde demais, que perdeu a única mulher que ficou sem que você precisasse pedir. Essa é a diferença entre ser mais um ou ser o inesquecível, porque a mulher verdadeiramente conquistada não se ancora em palavras. Ela se ancora na tua presença, na tua postura, na tua energia. E quando ela escolhe ficar, sem promessas, sem títulos, sem contrato, você está diante de uma mulher que foi emocionalmente dominada por completo. Poucos homens chegam até esse ponto, mas você pode, se dominar esse jogo invisível, se assumir o papel de liderança afetiva,
Se entender que o amor verdadeiro não se prende com correntes, mas com direção, e se esse vídeo te fez pensar diferente, se ele mexeu em algo que estava adormecido, deixe o like agora, inscreva-se no canal e ative o sino, não para receber vídeos, mas para continuar esse processo de despertar. Comenta aqui embaixo, eu vi essa entrega. Se você já presenciou isso, ou, agora eu entendi, se você acabou de perceber o que sempre esteve ali, mas nunca havia nomeado. Este é o canal Mente Mística, e aqui não falamos sobre relacionamentos comuns. Falamos sobre vínculos invisíveis, influência emocional e sabedoria prática. Se quiser ter seu nome nas telas finais, fazer parte da nossa comunidade exclusiva e acessar conteúdos que vão além do óbvio, aguarde o próximo passo. O jogo está só começando.